Se você olhar bem, o que você está sugerindo é que existe um padrão comum na pedagogia brasileira aplicado nas escolas do Brasil todo. Sim. Uma alternativa a essa visão é que existem diferentes padrões e você tem desde um padrão fundamental, típico de algumas escolas públicas, da maioria das escolas públicas e tal, e que ele, vamos dizer assim, o que caracteriza ele, de fato, vamos dizer assim, uma simplificação do procedural, do que é o ato do aprender, que acaba caindo em importância em relação ao registro na memória de longo prazo, a decoreba, como você está falando. Sim. Mas você tem também uma série de escolas, uma série de linhas, inclusive escolas que em scores internacionais como o PISA vêm performando extremamente bem, em que as metodologias não só elas estão par e passo com as melhores do mundo, como de fato essas escolas em si estão participando desses debates. As provas internacionais. Sabe assim, eu queria que você, por exemplo, assim, me desse um exemplo. Falasse assim, ó, por exemplo, eu fui lá e vi o currículo da escola X. Não tem problema, que é um ambiente... Pode falar. Então, fui lá na escola X, uma escola particular brasileira de elite, assim, e falei assim, ó, eu fui lá e eu saí de lá com a clara impressão de que aquela escola só tem decoreba. Porque eu posso te dizer o oposto, tá? Assim como um entusiasta do ensino, por exemplo, minha filha estuda num colégio chamado Siddhartha, uma escola de alto nível, bilíngue, etc e tal. Eu posso dizer claramente que o programa do Siddhartha não é assim como você está falando. Eu não tenho a menor dúvida disso. Tudo bem. Eu estudei no Santa Cruz. O Santa Cruz eu posso dizer claramente, sem a menor dúvida, que ele não é assim também. E tem mais várias que eu poderia citar desse jeito. Eu estou caracterizando a Então, orientação todas, predominante, né, do ensino brasileiro. Isso, predominante. Agora, eu concordo. A gente não pode fazer uma certa posição... simplificação, né? A gente não deve propor um contraste simples entre capacitação analítica e sintética e conteúdo, porque as capacitações só se adquirem lidando com os conteúdos. Claro. Agora, o que deve prevalecer no conteúdo não é a superficialidade enciclopédica, não é a abrangência, é a profundidade seletiva. Sim. Daí ter um ensino organizado em torno de projetos, de temas. Essa é a maneira de reconciliar conteúdos. Sem dúvida, com mas muitas escolas brasileiras hoje estão seguindo esse padrão. Eu até vou fazer um comentário, eu falo isso assim, eu estudei nos Estados Unidos criança, e eu vim para cá, eu estudei no Santa Cruz é muito melhor que a escola americana de elite que eu estudei. E não não é só escolas privadas, não. Algumas das experiências pedagógicas mais avançadas no Brasil estão em regiões periféricas. Exato, Quem diria, por exemplo, que o Acre, para dar um exemplo, que o Acre tem um ensino experimentalista que é melhor do que o que se encontra em Berlim. Agora, terceiro ponto aí, o contexto social da escola deve ser um contexto que imita a ciência avançada, em ser cooperativa, trabalho de equipe. Isso é muito importante. Entre alunos, entre professores, entre escolas, combinando o ensino à distância com o ensino presencial. A cooperação deve ser aliada do pensamento mais avançado. Agora, o quarto tema, que é o mais difícil e o menos representado nas experiências pedagógicas atuais. O ensino deve ser dialético. Isso significa que nenhuma matéria deve ser ensinada uma só vez. Tudo deve ser ensinado pelo menos 2 vezes de pontos de vista contrastantes. Isso é maravilhoso. Essa é a única maneira de libertar a mente. Agora, por que isso não é uma proposta só para o ensino geral das elites? É uma proposta também para o ensino técnico, que deve privilegiar as capacitações conceituais e práticas flexíveis exigidas para o manejo das tecnologias contemporâneas. O que eu estou dizendo é que nós precisamos ter uma ideia da capacitação dos brasileiros que respeite esses pendores anárquicos de criatividade
procurando transformar o espontaneísmo inculto que caracteriza o brasileiro em flexibilidade preparada, em vez de meter neles a camisa de força do ensino enciclopédico e dogmático. Esse é o segundo grande problema. O terceiro problema é transformar esse projeto nacional, vamos dizer, esse projeto produtivista e capacitador, de qualificação do aparato produtivo e dos brasileiros, na realidade regional. Porque um projeto nacional no Brasil só se torna efetivo quando baixa a terra da realidade das grandes regiões do país. E em cada região apresenta um desafio diferente. Então, eu dei o exemplo da Amazônia. Na Amazônia, nós só vamos ter desenvolvimento sustentável quando tivermos uma produção vanguardista. Nós falamos fácil, essas palavras fáceis, desenvolvimento sustentável. Ninguém sabe como mobilizar os recursos da biodiversidade da Amazônia. A ciência básica para isso nem existe. Por exemplo, a tecnologia florestal que evoluiu no mundo, evoluiu para manejar florestas temperadas homogêneas e não florestas tropicais heterogêneas. Se nós queremos que a floresta em pé na Amazônia valha mais do que a floresta derrubada, nós temos que desenvolver tudo, inclusive a tecnologia florestal, inexistente. Então, agora, vamos tomar um caso totalmente diferente. O Brasil Central, que nós antes chamávamos o Centro-Oeste. A atividade econômica predominante no Brasil Central, do ponto de vista territorial, além da monocultura da soja, é a pecuária extensiva. Significa pouco boi para muita terra. Resultado, e essa é a atividade econômica predominante em todo o país, a pecuária extensiva. No Brasil, para cada hectare sob cultivo, há 4 ou 5 entregues à pecuária extensiva. Esse é um dos grandes problemas nacionais brasileiros desconhecidos. Ninguém debate isso no Brasil. Ninguém considera um problema. Ninguém considera um problema. A gente trouxe o meu amigo Paulo Artacho aqui, ele debateu bem isso aí. Eu acho que assim, você tem toda a razão. Pouca gente, mas a gente tem pessoas conscientes. Agora, o custo da recuperação, grande parte do território nacional brasileiro hoje é pastagem degradada. Inclusive as áreas mais nobres, próximas às rodovias federais e às capitais dos estados. A ciência da recuperação de pastagem está dominada. O custo é relativamente baixo de recuperação. Nós poderíamos recuperar as pastagens degradadas, que hoje são grande parte do território nacional, dobrar o nosso produto agrícola, dobrar a área sob cultivo e triplicar o nosso produto agrícola sem derrubar uma única árvore. O Brasil tem 2,5 colheitas por ano, os Estados Unidos têm uma, a Rússia, a Ucrânia têm uma. Nós poderíamos alimentar grande parte da humanidade sem derrubar uma única árvore, recuperando as pastagens e transformando essas vastas áreas recuperadas no palco físico de um novo paradigma agropecuário, com intensificação da pecuária, diversificação de lavouras perenes, manejo florestal sustentável e industrialização progressiva dos produtos agropecuários. Então, esse é um segundo exemplo. Se nós vermos região por região, cada região vai ser uma chance de o Brasil se reinventar. E aí que aquele projeto nacional que eu descrevia, produtivista e capacitador, vai ganhar realidade, mas traduzida nas realidades diferentes de cada região do país. Eu vou fazer só um comentáriozinho rápido.